Olá a todos, me chamo Milena. Sejam bem-vindos à continuidade das aulas sobre hormônios vegetais e hoje vamos falar um pouquinho sobre citocininas, certo? Então, eu trouxe aqui um cronograma de apresentação referente aos temas que serão abordados no decorrer da apresentação. Vou mencionar sobre o histórico, identificação e propriedades, funções e ocorrências das citocininas, o tipo de metabolismo, transporte fisiológico. Vou falar sobre todas essas funções aqui responsáveis pelas citocininas, vou falar um pouquinho de cada uma delas, como ocorre, o mecanismo de ação. Trouxe também estudos relacionados a esse hormônio vegetal e também um exercício de fixação no finalzinho da apresentação. Então, iniciando aqui, né, a apresentação sobre citocininas, né, um pouco do contexto histórico. Então, é muito antigo os estudos sobre as citocininas. Então, foram estudados com vários outros compostos. Mas o que entrou mesmo para a história foi em 1950, quando os pesquisadores Fouque e Skug, né, estavam à procura da substância que era responsável pela divisão celular nos vegetais. Então, a descoberta não foi nada por acaso, esses pesquisadores já estavam à procura de qual era essa substância. Esses pesquisadores estudavam o crescimento do vegetal, como que ocorria a divisão dele, né? A divisão celular do vegetal. Então, eles já estavam realmente à procura dessa substância que era responsável por isso. Diferentemente de outros pesquisadores que estavam em busca de como ocorria o crescimento do vegetal como um todo, principalmente na parte apical, como foi descoberto, por exemplo, as citocininas. E o que esses pesquisadores observaram ali lá em 1950, né? Eles observaram que a adenina, que é a base de um ácido nucleico, tinha um leve efeito promotor. Então, eles testaram a possibilidade, né, desses ácidos nucleicos se eles realmente estimulassem a divisão celular nos tecidos, certo? Então, eles fizeram estudos com o esperma de um peixe, no caso do arenque aqui. Então, como eles já tinham, né, essa ideia, já tinham uma hipótese, quando eles começaram a testar essa ideia, já foi praticamente um tiro certeiro. Então, quando eles iniciaram essa pesquisa, como eu falei, foi já diretamente relacionado, né? Já foi um tiro certeiro, porque eles já haviam fazendo pesquisas relacionadas a isso. Então, eles fizeram pesquisas com DNA do esperma do arenque, né, de um peixe, e observaram que lá tinha um poderoso efeito promotor de divisão celular. Só que era a partir do DNA autoclavado. Eles perceberam uma alta concentração de adenina, fazendo com que esse experimento entrasse para a história das tocininas. Então, não é à toa a nomenclatura citocinina, não é à toa, vem de citocinese, lá da mitose de divisão celular, porque as adeninas têm essa capacidade de realizar a divisão celular. Só que os estudos não pararam por aí. Posteriormente, Miller, em 1955, isolou e identificou a cinetina. E a partir disso ocorreu a nomenclatura, né? Cinetina, citocinina, que era a substância que continha o esperma do arenque. Então, a cinetina foi a primeira citocinina a ser descoberta, só que um detalhe, ela não é endógena. Ela não é produzida pela planta. No mesmo ano, outros pesquisadores, Hall e Hope, acreditavam que a citocinina poderia ser formada a partir de produtos da degradação do DNA. E aí já entra a questão do metabolismo, do funcionamento. Então, aqui ele já não se preocupava somente em isolar essa substância, né? Mas sim a questão do funcionamento, como que isso ocorria, o metabolismo mesmo em si. Então, a partir disso, abriu muitas portas para o descobrimento de muitas outras tocininas relacionadas à degradação endógena do DNA. Já adiantando que não existe um metabolismo para produzir diretamente as citocininas, é sempre uma degradação prévia de um DNA, e o metabolismo funciona mais ou menos dessa maneira, certo? Mas voltando aqui para o histórico, né? Anos depois, o Miller, junto com outros pesquisadores, Shaw e Wilson, estavam ali estudando praticamente o mesmo composto.
eles estavam analisando, não agora mais o peixe, né, o arenque. Agora era um milho. Eles estavam analisando o extrato do endosperma imaturo do milho. E eles perceberam que ali tinha uma substância que causava os mesmos efeitos biológicos da cinetina descoberta lá no arenque. Então, eles descobriram a primeira substância endógena produzida pela planta por meio de degradações. Então, eles descobriram a zeatina. E esse prefixo zea não é à toa, né? Vem do gênero do milho. Então, essa era a primeira substância descoberta produzida pela planta, identificada a partir da própria planta, né? Só que do milho. Então, como eu falei, essas foram as duas. Vou colocar o ponteiro aqui, que fica melhor para mostrar. Então, como eu falei, essas foram as duas primeiras citocininas descobertas, a cinetina e a zeatina. E a estrutura molecular delas é praticamente a mesma, né? As duas são derivadas da adenina, então a adenina é o precursor das citocininas, diferentemente, por exemplo, das auxinas, que o precursor é o triptofano. Então, elas possuem praticamente a mesma estrutura, né? Uma estrutura bem semelhante, como vocês podem observar aqui. O que vai diferir mesmo são as cadeias laterais que encontram ligadas no nitrogênio 9 da adenina, no nitrogênio 6 da adenina, perdão. Então, devido à cadeia lateral da zeatina ter uma dupla ligação aqui, né? Ela pode existir tanto na configuração cis quanto na configuração trans. A zeatina natural, que ocorre nas plantas, né, endógena, é a que apresenta a configuração trans. Mas as duas configurações possuem atividade biológica. E aqui são as outras tocininas de ocorrência, né? As de ocorrência natural são a dihidroxizeatina e a isoprenil-adenina, certo? Que podem ser encontradas na forma livre, como um ribosídeo, como um ribotídeo ou como um glicosídeo, que estão ali relacionados ao nitrogênio ali da cadeia, né, da estrutura. E vale ressaltar que para existir citocininas, né, que são ativas e menos ativas, vai estar relacionada com o tipo de metabolização que ocorre. No caso, como eu falei, a transreatina ela acaba sendo a mais ativa. Então, as citocininas são definidas como compostos que possuem atividades similares àquelas da transreatina. E essas atividades incluem indução da divisão celular nos caules de plantas, já na presença de auxinas. Vocês vão perceber que eu vou estar sempre mencionando a auxina aqui no decorrer da apresentação, porque elas trabalham juntas. Não tem como falar de uma sem falar da outra. A promoção da formação da parte aérea ou raízes em cultura de tecidos, quando aplicada em proporção adequada com as auxinas, retardamento da senescência foliar, promoção da expansão de cotilédones em dicotiledôneas e muitas outras. Agora, falando sobre a distribuição nas plantas, elas estão amplamente distribuídas nas angiospermas, né, a grande maioria, bem como diatomáceas, algas, musgos, pteridófitas e coníferas. E aqui eu trouxe exemplos de citocininas produzidas por outros organismos. Essa estrutura aqui que eu trouxe para vocês é uma planta de tomate, que vocês podem ver aqui na legenda, que foi infectada por essa bactéria aqui, Agrobacterium tumefaciens. E após 2 meses, pôde-se observar um aumento na quantidade de células produzido pelas citocininas, formando essa espécie de tumor. Então, a bactéria foi responsável aqui por isso, certo? Que produziu essas citocininas que foi se acumulando e formando essa espécie de tumor. E essa outra imagem aqui é conhecida como vassoura de bruxa, muito comum em plantações de cacau, no cacauíro, e as citocininas induzem a formação de gemas laterais. E essa indução se dá pelo fungo, o fungo, não dá para ler aqui direitinho, né? Mas essa planta foi infectada por um fungo, e o fungo começou a produzir citocinina, certo? E vamos ver no decorrer da apresentação também que as citocininas induzem a formação de gemas laterais, né?
Então, a planta fica parecendo uma vassoura realmente, crescendo só gema lateral ali em diâmetro. Ela vai enchendo, 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 enchendo. E fica aqui esse aspecto de vassoura mesmo. E não tem desenvolvimento de flor, nem de fruto. E há uma queda significativa na produção. Também existem insetos que induzem a formação da galha e utilizam como local de alimentação. Nemátodos produzem células gigantes das quais obtêm seus alimentos e os fungos formam micorrizas. Então, aqui a gente pode observar que não só as plantas produzem essas citocininas. Então, a interação com bactérias, fungos, vírus ou insetos provocam um aumento na concentração desse hormônio vegetal, da citocinina. Consequentemente, um aumento da proliferação do meristema apical na parte aérea e o crescimento das gemas laterais. Vamos entender mais um pouquinho, né, posteriormente no decorrer da apresentação. E o transporte, né, dessas auxinas? Como é que acontece? Onde é que são sintetizadas? Então, vamos lá. Recapitulando aqui um pouco, né? Onde ocorreria a síntese das auxinas, como foi mencionado aqui anteriormente? É na parte apical, né? Aqui na parte aérea, digamos assim, das plantas, do crescimento de gemas da parte apical da planta. As citocininas, né, a síntese dessas citocininas acontece no oposto disso. Enquanto as auxinas são sintetizadas aqui na parte aérea, né, na gema apical, as citocininas são produzidas de maneira antagônica, nas pontas das raízes, especialmente aqui nas pontas mesmo. O fototropismo, perdão, dela é negativo, então ela cresce em direção ao solo e é translocado para toda a parte da planta, via xilema, né, mais precisamente, mas também pode ocorrer via floema. Diferentemente das auxinas, que têm crescimento basípedo. Então, recapitulando as auxinas, elas são sintetizadas na parte aérea, na parte apical da planta e translocada, né, de forma basípita. É um transporte basípito ali até a parte basal da planta. As tocininas, como eu falei, têm uma síntese antagônica da raiz e é translocada para toda a parte da planta, via xilema, certo? E quais são as evidências que comprovam esse tipo de transporte, né? Então, quando a parte aérea, como eu falei, é cortada próxima à superfície do solo, a seiva do xilema pode continuar fluindo na região do corte. E essa seiva, né, contém citocininas. E outro fator, né, outra evidência que comprova esse tipo de transporte das citocininas é quando o solo ele é mantido úmido, o fluxo do xilema na região cortada, né, pode permanecer por alguns dias. E alguns resultados mostram que, mesmo nesses casos, a concentração de citocinina, né, nessa seiva não diminui, não decresce, já que elas são sintetizadas nas raízes e vai haver essa translocação para toda a parte da planta, né? Então, não vai haver interferência nesse transporte. E fatores ambientais afetam o funcionamento dessas raízes e, consequentemente, a síntese de citocininas, uma vez que elas são sintetizadas aqui nas raízes. E esses fatores incluem estresse hídrico, estresse salino, que eles são capazes de reduzir o conteúdo de citocininas lá no exudato, né, na seiva do xilema. Vale ressaltar que as citocininas não são sintetizadas exclusivamente nas raízes, sementes em desenvolvimento e folhas jovens também podem sintetizar citocininas. Só que tem um detalhe, né? A produção de citocininas na parte aérea, né, no caso das sementes e nas folhas, parece ser distribuída na própria parte aérea, via floema dessa vez, né? Então, não é translocada para toda a parte da planta como as sintetizadas nas raízes se conseguem ser translocadas para toda a planta via xilema.
Eu trouxe aqui um esquema da biossíntese das citocininas lá do livro do Thijs Zeiger. E eu vou falar um pouquinho como que funciona, né, as etapas dessa síntese das citocininas. Então, inicialmente, na primeira etapa, a enzima IPT catalisa a transferência do grupo isoprenil para o AMP, ADP e ATP, produzindo o quê? O ribotídeo isoprenil adenina, certo? Que é a citocinina isoprenil adenina, contendo uma ribose e um, dois ou três grupos fosfato. Posteriormente, na segunda etapa, esse produto, esse conjugado, é em seguida convertido para a transeatina, certo? Ou para outras tocininas naturais, né? Como eu mencionei, a dihidroxiatina e a isoprenil zeatina. E uma vez sintetizadas, elas são translocadas, como eu falei, para toda a planta, ou então apenas ali na parte aérea, se elas forem sintetizadas por sementes e folhas jovens. E aqui são os fatores que controlam os níveis de citocininas livres. No caso, a biossíntese pode controlar esses níveis, bem como o catabolismo. O transporte, como eu falei, principalmente conjugados, também pode controlar os níveis de citocininas livres presentes ali na planta, dependendo do tipo de transporte que pode ocorrer. A conjugação, se é ribosídeo, ribotídeo, glicosídeo, também pode controlar os níveis de citocinina livres ali presentes naquele vegetal. Agora falando, né, como os fatores que eu mencionei aqui, falando um pouquinho de cada um deles, né, conjugação e catabolização de citocininas. Então, as citocininas conjugadas, elas são formas de estoque de citocinina, mas em um estado metabolicamente inativo, no caso de sementes dormentes, né? Então, sementes dormentes, elas possuem altos níveis de glicosídeos, que é a forma inativa, e, consequentemente, baixos níveis de citocinina livre, que é a forma inativa. Então, por isso que elas são consideradas conjugadas. Citocininas de vida livre são rapidamente interconvertidas pelos tecidos vegetais para os seus respectivos nucleotídeos ou glicosídeos e vice-versa. Então, essas citocininas de vida livre, né, elas são rapidamente interconvertidas pelos tecidos vegetais. E as catabolizadas, elas produzem compostos inativos, né? No caso da enzima citocinina oxidase, é a enzima inativa. Essa enzima inativa o hormônio e pode ser importante na regulação ou limitação dos efeitos das citocininas. Então, elas são extremamente importantes, certo? Agora, já entrando, pessoal, no papel fisiológico das citocininas, né? Então, os hormônios vegetais raramente trabalham de forma isolada. Então, independente dessa visão, as citocininas podem estimular ou inibir uma variedade de processos fisiológicos das plantas. Nós vamos ver aqui agora. Então, plantas transgênicas, né, são consideradas plantas produtoras de citocininas. E elas revelam muitos dos processos regulados pelas mesmas. Então, essas plantas com superprodução de citocininas, elas podem exibir várias características que indicam o papel dessas citocininas na fisiologia e no desenvolvimento dessa planta, certo? E que características são essas? O meristema apical da parte aérea produz maior quantidade de folhas. As folhas são mais ricas em clorofila. Há também um retardamento da senescência, como já foi mencionado aqui. Redução nítida na dominância apical. Isso é muito interessante, né? Eu vou falar um pouquinho especialmente sobre todas, né? Mas essa redução nítida da dominância apical aqui é muito interessante. Em casos extremos, pode ocorrer encurtamento dos entrenóis e redução na taxa de crescimento das raízes.
Então, como eu falei, as citocininas estão associadas ao processo de divisão celular, né? A mitose. E o nome citocinina vem lá da citocinese, onde ocorre a completa divisão das células. Então, elas são associadas à divisão celular, né? E nós sabemos que a mitose existe diferentes fases e as citocininas atuam ali justamente entre uma fase e outra, promovendo e estimulando a ocorrência da divisão celular. Só que eu trouxe aqui uma observação, né? O aumento ocorre no número de células, não no alongamento das mesmas. Como, né? Por quê? Então, elas atuam em efeito antagônico ao da auxina, que enquanto a auxina induz a dormência das gemas laterais e a planta cresce só de forma longitudinal, em comprimento, a citocinina induz o crescimento das mesmas, o crescimento das gemas laterais. Então, as citocininas, elas inibem o crescimento longitudinal e induz o crescimento das gemas laterais. Então, a planta só vai crescer em diâmetro, em largura. Então, eu trouxe aqui uma imagem do ciclo celular, que passa por diversas fases, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, e a indução da divisão celular está em diversas fases, desde o início, né, daquelas fases GS, S, G2, onde ocorre o start, e as tocininas vão intermediar ali entre uma fase e outra por meio de enzimas que vão fazer o determinado papel, certo? Até a completa divisão, até a citocinese, tem como objetivo induzir o aumento do número de células e não o alongamento das mesmas. A relação auxina-citocinina regula a morfogênese em cultura de tecidos. A morfogênese, gente, ela refere-se à aparência, né, ou o desenvolvimento do estrutural da planta, né, bem como a formação de diferentes órgãos. Então, pesquisadores utilizaram essa bactéria aqui, né, Agrobacterium tumefaciens, e ela infecta o tecido de plantas e provoca a formação desses tumores. É a mesma bactéria que eu mostrei ali no início da apresentação no tomateiro. Em seguida, os genes da bactéria foram incorporados no genoma de uma célula hospedeira, né, da planta, produzindo novas células geneticamente modificadas, que são consideradas mutantes ou transgênicos. Então, no mutante TMR, esse primeiro aqui, e esse aqui, pessoal, a imagem, ocorreu a formação de tumores com a normal proliferação de raízes. No TMS, ocorreu a formação de tumores com a normal proliferação da parte aérea. E esse terceiro mutante aqui, formação de tumores não diferenciados, conhecido como galhos. Mas por que isso aconteceu, né? No primeiro mutante aqui, no TMS, né, foi observada a inativação de 2 genes necessários para a biossíntese de auxina, certo? Então, o que isso provocou, né? Acabou proporcionando uma baixa relação auxina-citocinina, já que foi inativado 2 genes que sintetizavam a auxina, e como consequência disso, ocorreu uma normal proliferação da parte aérea, como vocês podem observar aqui na imagem. No outro mutante, no TMR, aconteceu o contrário. Encontrou mutação ali de genes requerido para a biossíntese da zeatina, que é uma citocinina. Então, esse mutante apresentou uma alta relação de auxina-citocinina e provocou uma anormal proliferação de raízes, certo? Por quê? Porque ele já tinha uma elevada relação de auxina-citocinina. E o terceiro mutante, que é esse aqui,
ele superexpressava a síntese de auxinas e de citocininas. E o que isso provocou, né? A formação de calos, perdão. E nesse caso, o ciclo celular é acelerado e nenhuma célula se diferencia. Esses resultados demonstraram, né, a importância da relação auxina-citocinina na regulação, né, da morfogênese da planta, no desenvolvimento da planta. Então, aqui apresentou baixa relação auxina-citocinina, teve uma consequência de uma normal proliferação de parte aérea. E no caso contrário, né, antagônico, encontrou-se uma alta relação, né, de auxina-citocinina, provocando uma normal proliferação de raízes. Deixando mais claro aqui com outra imagem, né? Quando nós temos aqui a relação auxina-citocinina, onde a concentração de auxina é superior à de citocinina, formam raízes, como vocês estão vendo aqui, né? O calo vai formar raízes. Agora, quando a concentração de citocinina é superior à de auxina, vai formar brotos, como vocês podem observar aqui, né? Nessa plântula. Eu trouxe mais uma imagem para deixar bem claro mesmo, né? A interação entre citocinina e auxina. Como quando nós temos elevados níveis de citocinina, né, em altas concentrações de verde aqui, o que nós podemos observar? Uma alta formação, né, de parte aérea. Então, ela favorece, né, a formação de parte aérea. Agora, quando nós temos uma alta concentração de auxina aqui em marrom, o que acontece? Elevados formação de raízes. Então, as citocininas inibem o crescimento de raízes e estimulam o desenvolvimento da parte aérea. E com as auxinas é exatamente o contrário. Então, redução da dominância apical e indução do crescimento das gemas. Então, aqui já é outra funçãozinha aqui responsável pelas citocininas. Então, o fenômeno da dominância apical ali ocorre na maioria das plantas, cujo crescimento da gema apical inibe o crescimento das gemas laterais, né? No caso do milho. Esse efeito aqui ele é determinado primariamente pelas auxinas, onde a planta ela cresce principalmente em comprimento. Porém, as citocininas executam um papel importante em iniciar o desenvolvimento de gemas laterais, né? Como na aplicação direta dessas citocininas em gemas axilares de muitas espécies, né? Isso acaba estimulando a ocorrência da divisão celular e no crescimento das gemas laterais, fazendo com que a planta possua um crescimento adequado, né? Não só em comprimento, mas em largura também, em diâmetro também. Então, aqui nessa imagem, ainda sobre a quebra da dominância apical e indução do crescimento das gemas, aqui nós temos duas imagens, o mutante com superprodução de citocininas aqui no B, esse B aqui ele tem superprodução de citocinina, e o A ele não, né? O tipo selvagem não tem tanta produção de citocinina ou nenhum. Então, o que está acontecendo aqui, né? Na ausência de citocinina, nesse selvagem aqui no A, não se observa praticamente a ocorrência de divisão celular. Os altos níveis de auxina, presente aqui nessa primeira planta, em relação à citocinina, promovem a formação de raízes, certo? Enquanto altos níveis de citocinina, como aqui na figura B, em relação à auxina, vão estimular a formação de parte aérea. Olha aqui como ela está bem cheia, né? Em diâmetro. É uma relação intermediária que favorece o crescimento do tecido não diferenciado, comumente referido como calos, certo? Então, o mutante, que é esse aqui, o B, mostra dominância apical reduzida como resultado do desenvolvimento de várias inflorescências. Então, só para fixar, as tocininas elas são responsáveis pela redução
ou quebra da dominância apical das plantas e induz o desenvolvimento das gemas laterais. Agora, falando um pouco sobre o retardamento da senescência de folhas e mobilização de nutrientes, né? O processo de senescência das folhas, ele está sob controle das tocinas, né? E como nós sabemos, o processo de senescência é um processo extremamente natural, né? O envelhecimento mesmo da folha, né? Que leva à morte. E recebe esse nome de senescência. E para vocês terem noção, existe o tratamento de plantas com citocininas, com aplicação de citocininas para retardar o processo de senescência, aplicando citocinina diretamente sobre a folha. Então, tem um produtozinho que as pessoas aplicam nas folhas, né, para retardar esse processo de senescência nas folhas, né? Só que folhas maduras não produzem citocinina, né? O efeito podem também ser localizados dentro de uma mesma. O efeito, né, dessa senescência. Ele pode ser tratado dentro de uma mesma folha, se a aplicação for feita de forma localizada, né? Na parte tratada com citocinina, a gente vai ter um envelhecimento mais retardado, né? Como eu mencionei, folhas maduras não são capazes de produzir citocinina, elas dependem da citocinina proveniente das raízes, translocadas via xilema, e a produção de citocininas nas raízes e o seu transporte para a parte aérea podem ser inibidos por estresse hídricos e salinos e aceleram a senescência foliar. Foi como eu falei anteriormente, né? Se esses processos fisiológicos eles forem inibidos, interferidos, as funções dessa citocinina, ela vai ser comprometida. E eu tenho aqui uma alerta, né? Em folhas de soja, a senescência que acontece é a monocárpica, que é a maturação das sementes, que e esse tipo de senescência pode ser retardada pela remoção da semente no início do desenvolvimento dela. Nesse caso aqui da planta de soja, que tem essa senescência monocárpica, a retirada da semente pode controlar o transporte de citocininas das raízes para as folhas, certo? E aqui eu trouxe uma imagem, né? Ainda sobre o retardamento da senescência foliar, né? Controlado pelas citocininas, aqui eu tenho duas plantas, o retardamento na senescência em transgênicos que regulam a biossíntese de citocininas nas folhas maduras à esquerda. Então, essa planta aqui, ela foi tratada com citocinina, e essa aqui não. A direita não foi tratada. Então, a gente pode observar que a planta que foi tratada com citocinina, ela não teve esse envelhecimento, quando elas são comparadas aqui no mesmo período de tempo, certo? Mais uma imagem aqui sobre a